Alô, alô! Difícil falar muito boa tarde, como a gente faz praticamente todos os dias. Aquele pique, as brincadeiras, hoje não é dia para isso. A tragédia de Janaúba faz com que a gente comece de um jeito totalmente diferente e que faça um programa hoje também totalmente diferente. A gente vai informar de agora até às 5 da tarde tudo o que aconteceu e que vem acontecendo em Janaúba, todos os detalhes com a nossa equipe de repórteres. Enfim, temos também colaboradores da cidade de Janaúba com todas as informações sobre a tragédia. Informações oficiais são de que 4 crianças estão mortas, além do próprio vigia que ateou fogo no Centro Municipal de Educação Infantil, gente inocente. Dentro de instantes, inclusive, nós vamos conversar aqui com o prefeito de Janaúba, o senhor Carlos Mendes. Daqui a pouco, então, nós vamos começar a mostrar também, aliás, já a partir de agora. Você ligado no Brasil, gente, Minas, muita atenção. Repito, nós fazemos um programa com prestação de serviço, um programa sempre de bom humor, um programa com as informações, com as notícias, mas hoje tudo sobre a tragédia de Janaúba. Nós recebemos vídeos que mostram os momentos seguintes à tragédia, com atendimento às vítimas na própria creche. Nós já estamos aí com imagens da creche Gente Inocente, na cidade de Janaúba, a cerca de 600 quilômetros da capital, Belo Horizonte. O desespero da população de Janaúba. Até o momento, então, a confirmação, nesse momento que esse vídeo estava sendo feito, as informações eram muito desencontradas. Ninguém tinha informações sobre o número de crianças mortas, de pessoas mortas nessa tragédia. Nesse momento já, com o Corpo de Bombeiros chegando ao local, várias viaturas da polícia, SAMU, os curiosos também, pessoas voluntárias chegando também para prestar ajuda às famílias das pessoas que naturalmente tinham as suas crianças na creche. Nós temos também imagens do Hospital de Janaúba. O Hospital de Janaúba que naturalmente recebeu, né, os corpos e também as crianças feridas. Inclusive, até o momento a informação são de pelo menos, são 5 mortos, 4 crianças, mais o vigia. 9 vítimas em estado grave seguem internadas na cidade de Janaúba, outras vítimas sendo trazidas para o Hospital João 23, aqui na capital mineira. E aí as imagens da equipe do SAMU, naturalmente uma criança sendo transportada, e as informações que chegam é de que essas crianças foram trazidas aqui para a capital, já estão inclusive aqui na capital, porque o Hospital João 23 é uma referência, não é? E trata de queimados. Então essas crianças, muitas delas transferidas aqui para a capital. Um helicóptero, então, levantando voo da cidade de Janaúba, Hospital da Polícia, o helicóptero da Polícia Militar, transportando as crianças de Janaúba para Belo Horizonte. O helicóptero Pegasus da Polícia Militar transportando as crianças para Belo Horizonte. Nós temos mais imagens aí. Nós temos imagens, mais uma vez, mostrando as imagens, e vamos mostrar também, chamar os moradores da cidade. O desespero que tomou conta da população de Janaúba na manhã desta quinta-feira. Muita gente naturalmente revoltada, muitos assustados com o que viram. Veja aí o relato de um homem que mora em frente ao Centro Municipal de Educação Infantil, Gente Inocente. Um cara entrou numa creche, bicho, e colocou fogo num tanto de criança, cara. Eu não consigo acreditar numa desgraça dessa, maior que essa, não, bicho. Eu tava em casa aqui agora pela manhã, peguei a do carro, saí correndo, levei um bocado de gente queimada, gente. Criança completamente queimada dentro do meu carro. Criancinha, pô, de 5, 3, 4 anos de idade, velho. Horrorosa uma coisa dessa. Não sei como é que um ser humano tem uma mentalidade de fazer uma desgraça dessa com as pessoas, não, bicho. É a pergunta que todos nós fazemos desde o momento que fomos informados dessa tragédia na cidade de Janaúba.
O que leva um sujeito a praticar tamanha atrocidade? Eu tenho filha, tenho uma filha de 13 anos. A gente nota com o passar dos dias, dos meses, dos anos, que os filhos vão ficando mais distantes da gente, não é? Mas nós jamais deles. Então veja só as famílias dessas crianças que estavam na creche nesse momento. O desespero dessas famílias, tendo contato com a notícia de que esse monstro ateou fogo na creche Gente Inocente, que estava com muitas crianças inocentes. A gente fala ao vivo agora com o capitão Tiago Miranda, do Corpo de Bombeiros. Alô, capitão, seja bem-vindo ao Brasil, gente, capitão. Boa tarde para todos. Estamos à disposição. Capitão, as informações, atualizando as informações que o Corpo de Bombeiros tem sobre essa tragédia de Janaúba, quantos mortos, quantos feridos, quantas crianças já foram trazidas para Belo Horizonte e estão internadas no Hospital João 23? Olha, no total, nós tivemos hoje um relato de 26 feridos, né? Isso é o total, 26 vítimas envolvidas. As primeiras 4 crianças mortas foram confirmadas logo pela manhã. E nós temos uma dúvida no momento, porque algumas vítimas estão sendo trazidas para cá, informações de que teríamos ainda mais uma morte. Então eu vou preferir ainda não confirmar, até por respeito aos familiares, né? Mas a gente, até então a gente tem uma informação de que parece que mais uma vítima teria morrido, então seriam 5. Né? E a gente tem todas essas outras crianças, né? E mais um adulto, que é inclusive um incendiário, que estão sendo tratados. A gente está com equipes trazendo as pessoas para Belo Horizonte, né, para o Hospital João 23, que é a nossa referência para queimados. Então, temos equipes já dispostas, equipes que já foram para lá com a aeronave e equipes que estão aqui no batalhão de operações aéreas aguardando para fazer esse transporte até o hospital. Capitão, então, todos os recursos foram alocados e a gente está aguardando aqui para fazer chegar até o hospital. Capitão, todas as vítimas em estado grave foram transferidas para Belo Horizonte, inclusive o incendiário? Não, a gente ainda não transferiu todos para Belo Horizonte. Estamos trazendo, né? Nós estamos em atendimento. Então, lá é uma região que está mais distante de Belo Horizonte, então as primeiras aeronaves chegaram lá um pouco mais cedo e começaram a fazer a triagem, a preparação para o voo, né? Então, a gente deve, em alguns minutos, ter as primeiras vítimas chegando aqui no aeroporto da Pampulha, onde seguem por terra até o Hospital João 23, que elas estão vindo mais rápido de avião. Se a gente trouxer algumas vítimas com helicópteros, aí a gente vai levar direto aí para o heliponto do João 23, no centro da cidade. Então são quantos helicópteros e quantos aviões à disposição das vítimas que estão sendo transferidas de Janaúba para Belo Horizonte, capitão? No total nós temos 5 aeronaves, sendo 3 helicópteros e 2 aviões. Essas aeronaves estão fazendo tanto transporte entre Janaúba e Montes Claros, quanto o transporte lá de Janaúba e Montes Claros para Belo Horizonte. Capitão, naturalmente que vocês que aguardam a chegada dessas vítimas ao aeroporto, vocês recebem já o relato da equipe que está em Janaúba sobre o estado de saúde de cada uma das vítimas que vem para Belo Horizonte? Ou seja, a pergunta vem agora. É claro que com todo cuidado, com todo respeito aos familiares, mas a gente consegue informar o estado de saúde das pessoas, já que estão sendo transferidas para Belo Horizonte, todas elas muito graves? De maneira geral, as queimaduras em grande parte do corpo, né? 70% do corpo queimado, tem sido informações que a gente vem recebendo, né? É difícil poder falar uma a uma, né? Mas a gente pode transmitir isso. Foram queimaduras graves até pela extensão dos corpos das crianças, né? Acima de 70% dos corpos queimados. Então, esse tipo de queimadura é uma queimadura que traz risco de morte, sim, porque vem junto com ela uma desidratação, uma dificuldade de reação por parte do corpo, né? Sem precisar entrar muito em detalhes médicos. E, por isso, o cuidado tem que ser com muita atenção, né? E com bastante agilidade para a gente tentar dar mais sobrevida a essas pessoas. Brasil Gente Minas fala ao vivo com o capitão Tiago Miranda, do Corpo de Bombeiros. Capitão, as informações que nós temos é de que o incendiário, no momento, ele se desentendeu com a diretora da creche, enfim, havia sido demitido, enfim, e ateou fogo.
Vocês têm informações sobre o procedimento dele? A perícia já informou ou é muito cedo para qualquer tipo de informação sobre os motivos que levaram a fazer e como é que foi feito todo o processo e quantas pessoas no total até agora foram atingidas? Bom, começando pelo final da pergunta, o total foram 26, né? Incluindo o próprio incendiário que acabou também se queimando bastante. Essas motivações, toda essa parte pericial, a gente vai deixar para os próximos dias, com o apoio da nossa Polícia Civil, que é quem tem experiência para poder fazer toda a investigação, né? E o Corpo de Bombeiros, nesse momento, ele preocupa exclusivamente com o atendimento das vítimas, independente de quem seja, para que a gente possa garantir aí, e preservar a vida dessas pessoas, inocentes inclusive. E a partir daí, a gente nos próximos dias, com certeza vai poder ajudar, debatendo esse tema. A gente sabe da importância, da comoção, da preocupação que as famílias têm, né? Criança em escola é uma realidade de todos os lares, né? Então, todo mundo fica preocupado, realmente, e a gente nos próximos dias espera poder ajudar com essa parte, mas no momento a preocupação é apenas do atendimento, né? Preservação da vida. E depois a gente pode prosseguir com mais informações e mais detalhamentos. O Corpo de Bombeiros pretende, capitão, fazer algum tipo de trabalho junto à imprensa, uma entrevista coletiva para informar todos os detalhes de todos os procedimentos feitos até o momento? Sim, nós inclusive estamos aqui à disposição, né? Eu, capitão Thiago, hoje eu estou de plantão aqui também, como piloto aqui no Batalhão Aéreo, mas pela experiência e o contato de muitos anos com vocês aí na imprensa, fui designado aqui também para ficar à disposição. Fazer uma entrevista coletiva nem sempre vai ser necessário, porque hoje a gente tem uma facilidade para distribuir essa informação, né? Então a gente tem a nossa sala de imprensa que está nos ajudando a atualizar todos esses dados. Nós estamos aqui no Batalhão Aéreo, que é uma base mais fácil para a imprensa ter esse contato direto com a gente. Vamos atender, estamos aqui à disposição. Quem precisar pode vir até aqui, quem quiser pode pegar essa informação também pela internet, para que a gente possa difundir, passar os detalhes. Que isso também possa servir até para a gente prevenir, né, novos incêndios como esse, situações parecidas que a gente precisa evitar também. Capitão Thiago Miranda, do Corpo de Bombeiros, muito obrigado por ter atendido a nossa equipe, muito obrigado por participar ao vivo conosco aqui, telefone claro, do Brasil Gente Minas, e tomara que não tenhamos a confirmação de mais nenhuma morte. A tragédia já está grande demais, tomara que isso não aconteça. Muito obrigado, capitão. Obrigado, um abraço para todos. Tá, então, capitão Thiago Miranda, né, falando conosco, inclusive ele está ao vivo agora, direto do aeroporto, aguardando as aeronaves trazendo as vítimas dessa tragédia de Janaúba. Bom, os nossos parceiros da TV Serra Geral ouviram depoimentos de pessoas que chegaram primeiro à creche. São relatos fortes de quem viu uma cena terrível. Um dos entrevistados, inclusive, é aquele jovem que a gente acabou de mostrar, que mora em frente à creche e que gravou um vídeo pouco após o atentado. Eu corri e fui para ajudar, socorrer. E como eu socorri, eu salvei mais ou menos a faixa de umas 15 crianças, eu salvei. Tirei umas queimadas ainda, mas tá tudo em vida. E tirei 4 já mortos, já, porque não teve jeito de eu salvar. Eu vim o mais rápido que eu pude para cá para poder tentar ajudar. Só tinha 2 policiais militares no momento em que eu cheguei e uma cena horrível, cara. Crianças queimadas, uma senhora estava caída no chão quando eu cheguei lá dentro para poder entrar, lá para poder tentar fazer alguma coisa que uma pessoa sem experiência é completamente difícil de fazer alguma coisa numa situação dessa. O pânico toma conta da gente, então eu tentei fazer o máximo, tentei pegar água. Aí quando eu vi que não tinha mais jeito, que tinha muita criança passando mal aqui fora, muita gente desesperada, eu corri lá na minha casa, eu peguei meu carro, entendeu? Estacionei aqui, peguei o máximo de pessoas que cabia no momento para poder colocar lá para levar para o hospital. Levei para o hospital, voltei de novo. Quando eu cheguei aqui, aí o Corpo de Bombeiros já estava presente no local, a Polícia Militar também já tinha fechado e o movimento de gente, então não teve como eu fazer muita coisa, mas o incêndio foi, cara, uma coisa horrorosa. Não sei como uma pessoa tem uma capacidade de fazer uma coisa dessa, isso é incrível, uma coisa, não consigo entender uma coisa dessa. É inacreditável, inacreditável, esses depoimentos são muito fortes e eles fazem a gente refletir sobre um monte de coisas, né, que acontecem no dia a dia, aqueles pequenos problemas que acontecem, os aborrecimentos no trabalho, no trânsito, em casa, e tudo isso é muito pequeno diante de uma tragédia desse tamanho. Eu imagino o filme que vai ficar na retina dessas pessoas por toda a vida, por toda a vida. É um negócio realmente lamentável. Nós estamos ao vivo agora com o médico André Silveira,
Dr. André Silveira, do Hospital Regional de Janaúba, para trazer mais informações ao vivo conosco aqui no Brasil Urgente. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter atendido a nossa equipe. Boa tarde. Everton, nós estamos aqui falando do Hospital Regional, que é o hospital de referência de urgência aqui na cidade, no município de Janaúba. É uma cidade de porte pequeno, né, mas é referência de algumas urgências da região. Nós recebemos inúmeros pacientes, foi uma coisa realmente de proporção inimaginável para o nosso trabalho do dia a dia aqui no nosso centro de urgência. Foram inúmeras crianças, né, no momento, assim, o primeiro impacto que a gente viu, as primeiras crianças queimadas, superfície corporal muito grande, queimadas, né, quanto maior, mais grave a situação. Foram muitas crianças queimadas, a gente teve que atender, procedemos assim, fizemos um acionamento, um chamamento de todos os médicos da cidade. Nós chegamos a um ponto de ter que fazer uma força-tarefa de atender as vítimas, formando ilhas de atendimento. A gente tinha ilhas com médico, enfermeiro e técnico de enfermagem para poder fazer os procedimentos. Foram mais de 15 pacientes entubados dentro de um espaço de 3 horas, sabe? Para colocar em respiração mecânica. Doutor André. Diga, pois não. Por gentileza, há possibilidade do senhor passar agora para o telespectador da Band do Brasil Urgente Minas? Sim. Um apanhado sobre a real situação das crianças que estão internadas aí, das crianças que estão sendo transferidas para a capital? Certo, explico sim. A gente fez, no primeiro momento, nós dividimos a cidade da seguinte maneira. A gente tem um outro hospital, que é o hospital de internação de crianças, de internação pediátrica. Mas como aqui é a única porta de entrada, a gente foi preparando os pacientes graves, estabilizando, encaminhando para lá, né? De lá, as instituições do Estado, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e SAMU, se organizaram em aeronaves, helicóptero e avião para fazer esse transporte, né? Eles estão nesse momento transportando todas as crianças para esse outro local, né? Esse outro hospital, que estão gerenciando as crianças que nós entubamos aqui e foram levadas para lá, né? A gente teve vítimas, né? Como você deve imaginar, a gente tem um primeiro momento imediato, são as queimaduras pelo fogo, pela queimadura pelo calor. Em seguida, agora, horas depois, ainda estão chegando crianças vítimas de queimaduras de vias aéreas por inalação de fumaça. Então, a todo momento, ainda está chegando pacientes graves. Nós, agora, até há pouco tempo, até poucos minutos agora, várias horas depois do incidente, nós ainda estamos tendo que lidar com pacientes graves em respirador e tudo. Então, nós dividimos da seguinte maneira. Aqui é a porta de entrada, vai para o Hospital Fundajan as crianças, que é para de lá serem transportadas para Montes Claros e para Belo Horizonte, né, por via aérea. E daqui nós estamos continuando a lidar, né? Nós temos o CTI adulto, nós estamos lidando tentamos dar alta para os pacientes que já estavam em condições de alta o mais rápido possível para poder admitir no CTI os pacientes adultos, que aqui é nesse hospital, né? Os adultos são nesse, para que no segundo momento, após a estabilização, também possam ser transportados para centros de queimados, né? A gente, assim, quem da área da saúde tem noção de como é grave um paciente que tem acima de 70% da área de superfície corporal queimada. Nós tivemos muitos pacientes dessa maneira. Então, claro que crianças, né, com acima de 70% do corpo queimado. Agora, essas crianças com mais de 70% do corpo queimado, todas essas crianças foram transferidas. Não há nenhuma delas com mais de 70% de queimadura que ainda está em Janaúba, não é isso, doutor? Negativo. Ainda temos várias crianças necessitando transferências. A quantidade que nós ainda temos é maior do que as que já saíram, né? A gente tem que transportar por via aérea. Então, as aeronaves que estão chegando estão levando uma por vez, né, para Montes Claros e para Belo Horizonte. Então, assim, como está no outro hospital, eu não tenho o número que já saíram, mas a gente chegou a colocar em respirar, talvez com a ajuda de aparelhos, 11 crianças. De um total de quantas? A gente tem essa quantidade de respirador suficiente. Tem gente respirando manualmente, entendeu? É uma situação muito, muito grave pela magnitude da quantidade de aparelho de CTI que a gente teria que ter disponível. Doutor André, nosso programa é visto em todo o estado.
Nosso programa, nós não temos sucursais, então o programa que é gerado daqui de Belo Horizonte vai para todo o estado. O senhor pediria ajuda a alguma cidade, ou as cidades todas estão empenhadas, principalmente as mais próximas a Janaúba, todas estão empenhadas em ajudar pelo tamanho dessa tragédia, pela proporção dessa tragédia, ou o senhor ainda insiste em pedir ajuda? Não, a ajuda ainda, em alguns pontos é necessária, né? Eu diria que o principal agora realmente são o que está sendo organizado pelo Estado, o Estado inteiro, o gabinete do governador pessoalmente está em contato para a resolução de vagas de CTIs pediátricos, que é o mais difícil do Estado, né, que poucas cidades têm, mas que realmente tiver em algumas cidades que puder disponibilizar. Nós estamos tentando fazer esses transportes para conseguir providenciar a vaga e mais o transporte, né? E também, no restante, realmente, o que vai ser preciso, acho que mas com muita cautela, de materiais, que a gente teve um gasto assombroso, sabe? As cidades vizinhas aqui, as menores, né? Se dispuseram, estão contribuindo com materiais e medicamentos, né, mais simples que eles têm disponível, mas realmente foi uma coisa uma proporção assim, as coisas foram sendo gastas numa velocidade espantosa, né? Eu só falo assim, para ter muito cuidado aí, porque não se organizaram ainda contas oficiais para a ajuda do hospital. Então, parece que está tendo circulação aí de alguma coisa de os oportunistas. Então, avise aí, por favor, que também tome muito cuidado, que não tem conta oficial. Tem a gente agindo de má fé para fazer para lidar com isso, realmente com golpes de má fé, certo? Então, assim, no momento, acho que nós estamos começando a ter uma situação em que todos os pacientes já estão manejados, e aí nós vamos poder realmente em seguida lançar alguma nota relativa a isso, sabe? Mas no momento a gente acabou de sair quase literalmente do olho do furacão, do calor da fogueira ali agora, e estamos conseguir uma estabilidade do serviço hospitalar. Assim, montamos força-tarefa para assistência a ela, nós vamos ter que aguardar agora os próximos momentos. O principal agora é realmente a transferência das crianças. Agora, doutor André Silveira, que está nos atendendo prontamente, a gente agradece imensamente, né, parando o atendimento para passar para a população a real situação das vítimas dessa tragédia de Janaúba. Das crianças que estão internadas aí, que o senhor tem acesso, tem contato minuto a minuto. Dá para todos nós, do lado de cá, estarmos otimistas quanto ao quadro de saúde delas, ou o estado de saúde delas, das que estão aí com o senhor? É de fato um estado de saúde muito grave? A gente não pode realmente dizer que que estão realmente que estão livres de risco de morte, né? Na verdade, são crianças que têm muito risco mesmo, sabe? Mas nós temos que aguardar agora os próximos dias para ver como elas vão evoluir, cada uma delas, né? O prognóstico vai ser visto minuto a minuto. Agora nós vamos ver como vai ser a evolução. Então, tem risco sim de vida. Lamentável. Doutor André Silveira, muito obrigado por ter atendido a nossa equipe. Boa sorte, que Deus abençoe a todos aí e que tenhamos nas próximas horas boas notícias, porque até agora, já acabei de dizer isso, mostrando a matéria anterior aqui, até agora nós temos muitas notícias ruins e as ruins vão chegando a cada momento. Força para vocês aí, conte sempre com a TV Band Minas, inclusive para repassar a população para tomar muito cuidado com os oportunistas que usam a tragédia para faturar. Contas estão sendo divulgadas para depósitos e aí as pessoas querendo ajudar e no afã de ajudar e no desespero de ajudar acabam fazendo depósitos em contas de oportunistas. Então, doutor André Silveira acabou de destacar que ainda não há nenhuma conta oficial do hospital para receber as doações, para que esse dinheiro seja usado na compra de medicamentos para, naturalmente, a aplicação e uso nas crianças que estão internadas lá em Janaúba. Doutor André Silveira, muito obrigado. Conte sempre conosco aqui. Ok, obrigada. O doutor André saiu, a Daiane, assistente social, mas ele pediu para agradecer você. Muito bem, então. Muito obrigado. Não é, em hipótese alguma, é caso para rir. Né? Em hipótese alguma. Essa tragédia é grande demais.
Nós estamos com uma informação que acaba de chegar, de que o prefeito Carlos Mendes está reunido nesse momento com o governador do estado, Fernando Pimentel, lá na cidade de Janaúba. Portanto, o governador do estado, neste momento, está na cidade de Janaúba, reunido com Carlos Mendes, prefeito de Janaúba, e a gente tem, inclusive, o relato do prefeito, que foi gravado, naturalmente, logo após a tragédia, e a gente mostra para você aqui no Brasil Gente Minas. Na condição de prefeito municipal de Janaúba, eu quero aqui externar a todo o país, a Minas Gerais, a Janaúba e a toda a região, o nosso profundo pesar pela lamentável tragédia que se abateu sobre nossa cidade hoje, uma tragédia imprevisível que nós lamentamos profundamente. Mas, ao mesmo tempo que lamentamos a tragédia, eu tenho que também externar meus agradecimentos a toda a sociedade, ao governador de estado, que colocou toda a estrutura do governo para o pronto atendimento, à Santa Casa de Misericórdia, ao Hospital Mário Ribeiro, a todos os hospitais e a população de Janaúba, os prefeitos do entorno aqui da região da Serra Geral e demais municípios, que colocou toda a sua estrutura de medicamentos, ambulâncias, veículos para o atendimento, e a gente espera que brevemente tenhamos todas as informações precisas para passar para a população. Obrigado. Prefeito Carlos Mendes, então, está reunido neste momento com o governador Fernando Pimentel na cidade de Janaúba. Desde as primeiras horas, após o ocorrido, o prefeito falou conosco aqui, gravou esse relato aí. O governador Fernando Pimentel, naturalmente, voou imediatamente para a cidade de Janaúba para prestar toda a solidariedade e ajuda também às famílias e também, claro, às vítimas da tragédia. E a gente vai informando aqui, de acordo com que as informações forem chegando, nós vamos informando para vocês aqui na tela do Brasil Gente, ok? Eu fico pensando, desde o momento que nós começamos o programa e que nós começamos a ouvir os relatos das pessoas que estiveram no local no momento da tragédia tentando ajudar. A todo momento isso vem na minha cabeça e fica remoendo sobre o desespero dessas pessoas. E muito além disso, vem o desespero das crianças. É um negócio que, sincero e honestamente, é uma tragédia imensurável. Daqui a pouco a gente vai para o intervalo, tomar uma água, dar uma respirada. Daqui a pouco a gente vai falar com um psiquiatra, um especialista, para tentar nos ajudar a entender o que passa na cabeça de um monstro desses. Como aquele dos Estados Unidos, como esse de hoje, incendiário de Janaúba, duas tragédias tão grandes, tão bizarras, que aconteceram num período, num curto espaço de tempo. Nós vamos tentar entender. Pelo menos vamos tentar. Na volta do intervalo. Não desligue sua TV, até já. Muito bem, estamos voltando ao vivo com o Brasil Gente nesta quinta-feira de tragédia em Janaúba. Eu confesso que não gosto de fazer programas como o de hoje, mas é necessário fazer. Eu não consigo, temos que informar a população, não há como sair do assunto, não há como falar de outras coisas. Imagina só, a tragédia, as proporções da tragédia lá em Janaúba e nós aqui fazendo comida aqui, né, mexendo na cozinha, falando, não dá, mostrando Band Pet, não dá. Nós tínhamos preparado um programa muito especial para vocês, e iríamos trazer aqui no Band Pet cachorrinhos para adoção, mas diante do tamanho, da proporção dessa tragédia, é impossível a gente não fazer um programa informando a você que está em casa, que imagino, assim como eu, assim como os meus cinegrafistas, pessoal do Switcher e a todos, perplexos com o tamanho dessa tragédia. De dimensões imensuráveis mesmo. Eu confesso que até um dos meus cinegrafistas aqui, o Yoshinaga, disse para mim, você está segurando? Eu estou segurando. Porque eu penso na minha filha em casa, eu penso que essas crianças, no desespero agora dos pais, no desespero das crianças, no desespero das pessoas que estão envolvidas no cuidado com essas crianças. Então isso me dói muito. Meu Deus do céu. Bom, vamos dar uma respirada e eu preciso dar um recado para vocês. Belo Horizonte já é a capital do Sudeste do Brasil que mais tem reduzido os índices de criminalidade. Isso é fato.
Grande parte desse resultado se deve ao trabalho integrado da polícia, além das bases comunitárias de segurança e do amplo sistema de inteligência que está fazendo a diferença na vida de todos os mineiros. Tudo isso faz parte do programa Mais Segurança do governo de Minas Gerais, que soma forças ao policiamento já existente. Além das 86 bases móveis equipadas com câmeras de vídeo monitoramento, rádios e tecnologia de ponta, há também 172 motos de patrulhamento e 344 novos policiais em ação. Para conferir a lista completa de endereços das bases móveis, acesse o site policiamilitar.mg.gov.br. A segurança que a gente precisa já está nas ruas, com o programa Mais Segurança do governo de Minas Gerais. E eu quero também chamar a sua atenção para a promoção Ponto M, promoção de inverno Ponto M com até 50% de desconto. Na Ponto M você encontra as mais lindas camisas, calças, além do terno Slim Fit, qualidade Ponto M. Aproveite a promoção de inverno Ponto M, 50% de desconto, e você encontra as lojas Ponto M nos principais shoppings de Belo Horizonte, ok? Pessoal de casa, a gente recebeu imagens da creche. Aliás, eu vou pedir para vocês aí em cima, se as imagens forem muito fortes, vamos evitar. Ok, então, tudo bem. Nós temos algumas imagens. Olha a situação que ficou a creche após o incêndio. Para você que está ligando a televisão agora e não sabe o que aconteceu, um homem ateou fogo numa creche na cidade de Janaúba, no momento em que as crianças se encontravam dentro da creche. Até agora a confirmação de pelo menos 5 mortos e 21 feridos diante dessa tragédia de dimensões realmente de proporções absurdas. Nós temos imagens também do hospital. Na sequência, você pode conferir as imagens do hospital que está até o momento. Nós conversamos agora com o Dr. André Silveira, que é da equipe do Hospital de Janaúba, que nos confirmou que muitas crianças ainda estão internadas em estado grave no hospital da cidade. Parte delas foram transferidas para a cidade de Montes Claros. Uma outra parte está seguindo, alguns já chegaram a Belo Horizonte. São 5 aeronaves transportando crianças queimadas de Janaúba para Montes Claros e de Janaúba para Belo Horizonte. Naturalmente seguirão para o Hospital João 23, que é referência em casos de pessoas queimadas. De acordo com o passar das horas, mais informações vão chegando, mais imagens vão chegando, e a cada nova informação, e a cada nova imagem, nossa perplexidade aumenta diante do tamanho dessa tragédia. Eu pergunto a você que está em casa, já parou para pensar sobre o que eu disse no bloco anterior? Que a gente se depara com pequenos problemas no dia a dia, acha que esses problemas são gigantes, são muito grandes, superdimensionamos esses problemas. Isso é um problema. Isso é uma tragédia. Nós vamos agora falar com Aliás, o que será que motivou que esse vigia José Ferreira dos Santos, de 50 anos, o que será que motivou a cometer este atentado contra as crianças que estão... Nós temos aí, inclusive, a foto do vigia. Este é o monstro. Nós estamos mostrando aí. Pode retirar a imagem, por gentileza. Então, esse vigia de 50 anos ateou fogo na creche, queimando muitas crianças, professores. E nós estamos na linha com o psiquiatra Aloísio Andrade. E nós vamos tentar entender por que isso acontece. Qual o tamanho do desespero e quais os motivos que levariam... O nome do vigia é Damião Soares dos Santos. Damião Soares dos Santos é o nome do incendiário, de 50 anos. E agora nós estamos na linha com o psiquiatra Aloísio Andrade e nós vamos tentar entender por que isso acontece. O que leva uma pessoa que estaria levando uma vida normal a cometer esse tipo de atrocidade. Na ponta da linha conosco. Aloísio, seja bem-vindo ao Brasil Urgente. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Everton, aos telespectadores aí da Band, uma alegria estar com vocês. E vou te dizer uma coisa. Existem 2 linhas de raciocínio. Uma que é da pessoa que já vem de algum tempo
praticando alguns tipos de condutas que mostram, que dão um tipo de indicador de que essa pessoa não está bem, que ela está desequilibrada. E outro que são esses surtos repentinos, que podem ser provocados por uma situação. Bom, nós perdemos o contato, o áudio perdeu a qualidade, daqui a pouco a gente restabelece o contato com a doutora Luísa Andrade para tratar sobre esse assunto. Estamos fazendo o contato, refazendo o contato, porque é muito importante ouvir de um especialista o que leva ao tamanho do desespero que leva as pessoas a cometerem esses atos. Nós continuamos vendo imagens da creche e essas imagens são imagens que só reforçam o tamanho, naturalmente, da tragédia. Já conversamos com o capitão Tiago Miranda do Corpo de Bombeiros, falou sobre a gravidade das vítimas que chegam a todo momento em Belo Horizonte, da informação que já recebeu ou das informações que o Corpo de Bombeiros recebeu sobre a gravidade de todas as crianças e muitas delas com mais de 70% do corpo queimado. Doutora Luísa Andrade está de volta conosco. O senhor estava começando a explicar sobre o que leva o sujeito a esse tipo de atrocidade. Damião Soares dos Santos, de 50 anos. Pode continuar, por gentileza, doutor. Então, Everton, as atitudes que a gente chama de antissociais, ou seja, quando um indivíduo provoca malefícios, faz, como diz, maldades com outras pessoas, pode ter a ver com um processo psiquiátrico vem vindo, processo que é normalmente depressivo e que a pessoa então tem um tipo de furor, tem um tipo de atitude agressiva, mas que já tinha alguns indicadores anteriores. Mas quando isso acontece de uma maneira abrupta, de uma maneira repentina, de uma maneira que não tinha o que a gente chama na medicina de pródromos ou sinais anteriores, a gente entende que essa pessoa então teve um surto. E quando se fala em surto, a gente fala de um surto psicótico, que é quando a pessoa perde a capacidade de consciência plena. E há uma diferença muito grande, Everton, quando existe uma situação que foi anteriormente planejada, nós precisamos saber depois mais detalhes, dá para fazer um raciocínio mais completo. Mas, por exemplo, se ele estava com essa garrafa de álcool antes, ou se ele alcançou, ela estava por perto, Mas, de qualquer maneira, o que nós podemos dizer é que a mente humana, Everton, é um mundo incógnito para nós, Mesmo a psiquiatria hoje, tendo tantos medicamentos, nada nos dá aquela segurança de que a pessoa, de uma hora para outra, com motivo ou sem motivo, não possa fazer algo terrível, algo que, inclusive, do ponto de vista concreto, atinge pessoas que não tinham nada a ver, porque quando alguém te provoca, quando alguém te maltrata, você fazer o revide é uma questão, Agora, você atacar pessoas que você não tem com elas uma diferença, isso daí mostra o quanto que o nosso lado instintivo animal é mórbido, o quanto que o nosso lado instintivo original, se não tem uma consciência plena controlando, é capaz de atitudes completamente nocivas, completamente destrutivas. Doutora Luísio, é curioso que naquela tragédia dos Estados Unidos e na tragédia de hoje, as informações, eu estava mais cedo ouvindo uma rádio da região que falava, algumas pessoas que conheciam o incendiário, dizendo que era uma pessoa tranquila, era uma pessoa de um convívio absolutamente normal com outras pessoas. Na tragédia dos Estados Unidos, do último final de semana, o mesmo perfil foi apontado por pessoas que viviam, que estavam perto, próximas àquele senhor que atirou contra aquelas pessoas naquele show country. Afinal de contas, é fácil, é difícil ou é impossível identificar esse tipo de perfil por nós que vivemos ao lado dessas pessoas? Ou é só mesmo um histórico, só mesmo um grande estudo mais aprofundado para se identificar o risco que essas pessoas trazem para outras que convivem próximas? O corte transversal, que é a questão histórica, biográfica da pessoa, óbvio, nos ajuda a compreender. Mas nós temos que lembrar, então, aos telespectadores da Band, que nós temos uma parte da mente que é consciente, nós pensamos, então, Everton, e sabemos que estamos pensando. E tem uma outra parte que é o inconsciente, que é a parte, então, onde a gente está pensando, mas não tem consciência desse pensamento. Então, a própria pessoa,
ela tem nós, né, a própria pessoa, nós mesmos, temos essa problemática, que é a problemática de termos um mundo paralelo, um mundo inconsciente, que a gente não tem um pleno domínio sobre ele. Por isso é importante a gente desenvolver, através de terapias, do yoga, da meditação, desenvolvermos habilidades, ferramentas, Everton, para poder penetrarmos mais no nosso inconsciente, que ele é um mundo incógnita, mas que através de tecnologias próprias de desenvolvimento de habilidades, a gente tem como acessar o inconsciente e termos mais domínio, mais controle, e antes de mais nada, mais conhecimento sobre ele. Porque cada um de nós, não podemos deixar de dizer, somos uma bomba relógio, né? A qualquer momento, se tivermos um tumor cerebral, podemos ter mudanças de conduta completamente inexplicáveis. Se a pessoa tem um problema grave de tireoide, ela pode começar a ter um funcionamento, ter atitudes que não são próprias dela, né? Eu estou falando mais objetivamente de coisas físicas mesmo, de coisas materiais, para não falar dos traumas psicológicos, dos traumas emocionais, né? Agora, depois que as coisas se assentam e que o número de detalhes aumenta, que a gente aí temos como fazer um raciocínio, me disponho a mais adiante um pouquinho, né, a gente fazer um raciocínio com mais elementos para podermos ser mais assertivos e não trabalharmos só sobre suposições. Mas uma coisa é fato, uma atitude terrível dessa, envolvendo um número grande de pessoas, um número grande de crianças, a gente entende que houve realmente uma desorganização mental e se a pessoa realmente tinha um comportamento adequado, normal, a gente vê nisso um surto agudo, uma perda de consciência. E quando a pessoa tem, por exemplo, uma última possibilidade neurológica, que é quando a pessoa tem uma disritmia, é portador de uma epilepsia mais grave, essa pessoa pode ter, então, um estado de consciência alterado, que ela faz as coisas e não vê que fez, mesmo sem estar sob efeito de droga ou de álcool. Então, existem os estados crepusculares, que a gente chama na neurologia, que é quando a pessoa, então, dá um branco ou dá um tipo de um apagamento e ela funciona de uma maneira, tem a expressão antiga, né, Everton, que a gente conhecia no tempo de mim, uma mula sem cabeça soltando fogo pelas ventas, entendeu? Isso. Quando falo a mula sem cabeça, quer dizer sem consciência, né? E soltando fogo pelas ventas é provocando o mal no seu entorno, mesmo que não haja uma intenção disso. Doutora Luiz, é possível traçar, isso não tem a menor importância, mas é só a título de curiosidade, é possível traçar algum tipo de paralelo entre o rapaz dos Estados Unidos, o senhor dos Estados Unidos, que cometeu aquele crime também atroz, matando dezenas de pessoas lá, com esse senhor da cidade de Janaúba, que se não chegou ao mesmo número de vítimas, talvez o tamanho da tragédia, principalmente da forma que aconteceu, não seja tão menor assim. É possível traçar um paralelo entre esses dois fatores psicológicos desses dois criminosos? Eu acredito que sim, Everton, porque, primeira característica, o ataque a inocentes. Não eram pessoas com as quais o atirador e esse agressor de Janaúba tivessem uma diferença pessoal. Não era uma questão específica por credo religioso, por uma questão relacionada a interesses financeiros, afetivos ou de outra natureza. Então, essa atitude antissocial, que a gente pode também chamar de uma postura misantropa, quer dizer, tem a filantropia, que é a aptidão para ajudar o próximo, para ajudar inclusive os desconhecidos. E a misantropia, que então é uma raiva do outro, é um ódio que se tem guardado e que de uma hora para outra pode ser, quer que não houvessem sinais anteriores, nenhuma sinalização de condutas desequilibradas, mas que isso explode, isso irrompe, vem de uma maneira como se fosse então um vulcão que está calmo, que está quieto, que está sem manifestações e entra em erupção. Sem dúvida nenhuma que a gente vê isso como sendo uma atitude antissocial que tem, então, no fundo, a nossa agressividade, né? A nossa tendência natural à agressividade de uma forma agudizada, de uma forma intensificada, e quando
se faz esse tipo de agressividade contra pessoas com as quais a gente nem relacionamento tem, como foi a questão lá dos Estados Unidos, a gente vê que realmente nós precisamos de ter um controle social melhor, nós precisamos de estar sem paranoia, sem excesso de preocupação, mas temos que estar atentos às pessoas com as quais a gente convive, porque as primeiras pessoas que percebem indicadores de que a pessoa não está bem são os parentes e os colegas de trabalho, né, Everton? Então, a gente realmente, sem querer dar uma de psicólogo ou psiquiatra no cotidiano, a gente tem que ter a clareza de que ninguém é garantidamente equilibrado para sempre, que nenhuma pessoa tem essa estabilidade garantida. E feito eu citei, né? Um tumor cerebral pequeno pode trazer distúrbios de conduta, distúrbios de comportamento e fazer com que uma pessoa pacata, uma pessoa até de bom coração, se animalize, se transforme num monstro de uma hora para outra. Muito obrigado, doutor Aloysio Andrade. Muito obrigado por ter atendido a nossa equipe mais uma vez. Seja sempre bem-vindo ao Brasil Gente Minas. Muito obrigado, Everton. Um abraço a todos, meus sentimentos aí aos familiares. Tá, então, doutor Aloysio Andrade, psiquiatra, mais um que contribui de forma muito importante para nós tentarmos entender essa tragédia. Para você que acaba de chegar, acaba de ligar a sua televisão, nós preparamos um material completo com a nossa repórter, Kiwane Rodrigues, contando tudo sobre a tragédia de Janaúba. Muita atenção para você entender o que aconteceu no norte de Minas. Veja aí. As imagens feitas por celular mostram o desespero de familiares das vítimas na porta da creche. Um incêndio criminoso deixou 5 pessoas mortas e vários feridos na creche Gente Inocente, que fica em Janaúba, no norte de Minas, a 560 quilômetros da capital mineira. Eu corri e fui para ajudar, socorrer. E como eu socorri, eu salvei mais ou menos a faixa de umas 15 crianças, eu salvei, tirei umas queimadas ainda, mas tá tudo em vida. E tirei 4 já mortos, porque não teve jeito de eu salvar. Moradores se mobilizaram para ajudar no socorro às vítimas, a maioria crianças entre 3 e 5 anos de idade. Eu corri lá na minha casa, eu peguei meu carro, entendeu? Estacionei aqui, peguei o máximo de pessoas que cabia no momento para poder colocar lá para levar para o hospital. A tragédia que chocou a cidade foi provocada por Damião Soares dos Santos, de 50 anos, que trabalhou no local por 8 anos e havia sido demitido. O governador do estado, Fernando Pimentel, viajou até a cidade para dar apoio às famílias. 3 aeronaves saíram de Belo Horizonte para auxiliar na transferência das vítimas mais graves para o Hospital João 23, referência no tratamento de queimados na capital mineira. Na porta do hospital, algumas pessoas já se mobilizavam para doar sangue. Eu almocei e saí correndo, simplesmente marquei e vim correndo para Hemominas. Até a hora que eu estava aguardando, 10 pessoas, mais ou menos umas 10 pessoas já chegaram com essa intuição de fazer a doação. Muito bem, vamos direto à redação da Band Minas com o repórter Diogo Ramalho, porque a gente quer saber a partir de agora, Ramalho, sobre a movimentação das autoridades. Pelo tamanho da tragédia de Janaúba, imagino que todos estão envolvidos de forma direta. Boa tarde, Diogo Ramalho. Boa tarde, Everton. Boa tarde para todo mundo. O presidente da República, Michel Temer, se manifestou pela internet, Everton, na conta dele no Twitter. Se solidarizou com essa tragédia, disse que imagina o quão deve ser difícil para os pais, porque ele é pai, perder um filho de forma tão trágica e dolorosa como foi. O governador do estado, Fernando Pimentel, assim que soube da tragédia, se dirigiu à cidade de Janaúba, já está lá, você mesmo trouxe a notícia que ele está reunido com autoridades da cidade e o governo de Minas divulgou também uma nota dizendo que todas as forças públicas e também de saúde estão mobilizadas, forças de segurança e de saúde públicas mobilizadas aí no atendimento e também na ajuda, no resgate às vítimas. Foi até montado um posto emergencial na cidade, Everton, para alinhar o trabalho, para alinhar essa mobilização que está sendo feita aí. O governo decretou luto oficial por 3 dias e a Prefeitura de Janaúba, no norte de Minas, luto oficial por 7 dias devido a essa tragédia, Everton. Muito obrigado, Diogo Ramalho. Parabéns à nossa equipe de produção, aos nossos repórteres que continuam trabalhando intensamente para trazer todas as informações para vocês que estão em casa. E a gente traz, ao longo da nossa programação, dentro do jornal Band Minas, com a Inácia Soares, na sequência, o Jornal da Band com Boechat e a Paloma Totti,
todas as informações. As nossas equipes já estão se deslocando, parte dela já está na cidade de Janaúba, colhendo todas as informações, depoimentos, imagens. E a nossa cobertura completa também agora, a partir de agora, na sequência, com o melhor do Brasil, José Luiz da Atena, Jornal Band Minas com a Inácia Soares, Jornal da Band com Ricardo Boechat e Paulo Matotti. Me despeço com o coração cortado e na expectativa sempre de boas notícias. Um abraço.